Eu sei que para todos aqueles que não são apoiadores do presidente Lula, esperam ansiosamente a queda do petista, inclusive com impeachment, se necessário for. Ou, se não, até 2026 segura o tranque e, durante o período de jogo aí normal, o homem sai. É tenso, mas tem muita gente já falando nisso. O Ed Raposo, ele fez um comentário que eu achei interessante. O Lula está derretendo, a sua popularidade está despencando, os jornais da grande mídia estão detonando. Ontem eu fiz uma matéria aqui com vocês, inclusive citando a Eliane Cantanheda, que detonou o Lula, mas detonou bonito. O Ed Raposo, ele escreveu o seguinte: das duas, uma. Ou esse governo cai, ou ele rompe de vez com a ordem constitucional e segue formalmente o modelo político de seus aliados. Perdeu toda a base que tinha. Enfim, eu vou comentar isso aqui e ele fez uma sequência de matérias aqui que nós vamos discutir. Mas é isso. A visão do Ed Raposo é, olha, o Lula chegou num nível que já está insustentável. Os deputados, mesmo com grana rolando, estão batendo de frente com ele. O Lula perdeu o controle total das políticas públicas no Brasil. O Lula está totalmente desconexo com o discurso do resto do mundo, está envergonhando o Brasil e a Petrobras foi a gota d'água. Lula interferiu diretamente na Petrobras, fazendo com que ela perdesse bilhões em mercado. E você, o cara que está em casa, o carinha com a camiseta do Che Guevara, o esquerdista que está em casa, pensa, nossa, ainda bem que eu sou pobre, eu não perdi dinheiro da Petrobras. Inteligência limitada, deixa eu explicar uma coisa para você. O fato de você ser pobre não quer dizer que você não vai ser impactado pelo que aconteceu na Petrobras, não. Você sabe o que vai acontecer quando a Petrobras despenca? Os preços tendem a disparar do combustível. Sabe o arroz que você come aí na sua casa, talvez até do próprio MST, que sai 3 vezes mais caro? Pois é, ele precisa de gasosa, combustível, petróleo, para levar isso até a sua casa. Máquinas, equipamentos dependem disso. E quando a Petrobras vai mal, o Brasil vai mal. Então isso não é coisa de rico, não. Não foram só os ricos que se lascaram, não é você também. E deixa eu te contar outra coisa. Os investidores do Brasil, vão correr disso aqui. Vão correr do Brasil. Ficar aqui para ter o risco do governo ficar fazendo interferências? Não. Então, sabe para quem que vai faltar emprego? Pois é, você adivinhou? Para você, para mim. Agora olha só. O Ed Raposo publicou o seguinte: Lula perdendo tudo. Queda é inevitável. 24 horas de pancada direta. E foi o que aconteceu mesmo. O desgoverno perde base política, apoio popular, confiança do mercado e apoio da comunidade internacional livre. Já era. Só sobra 2 coisas para ele. Vira o Maduro ou sai. É isso. Mudar de postura não vai convencer. É simples assim. Vamos lá. Olha as matérias que o Ed Raposo separou aqui, ó. Avaliação positiva do governo Lula recua 5 pontos para 33% e atinge o menor patamar da gestão, aponta IPEC. A avaliação positiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu para o menor patamar desde o início do mandato, de acordo com a nova pesquisa do IPEC. Vai cair mais, vai despencar muito mais, porque os efeitos econômicos estão vindo agora. Matéria do jornal O Globo. Piora na avaliação de Lula é puxada pelo Nordeste e pelos mais pobres. Sabe aquela galera que acreditou na picanha e cervejinha? Demorou 1 ano, mas eles entenderam que a picanha e a cervejinha não vai chegar. Sabe aquela turma que falava assim, o pobre vai voltar a andar de avião? Pois é, foi quase isso, vocês vão voltar a andar de busão. Não de avião, de busão. Por quê? Porque o Uber vai ficar tão caro, tão inviável, que você, pobre, não vai conseguir pagar. E a sua parada vai ser a rodoviária. Parece, rima, né? Avião com busão, tá tranquilo. Então, tá ficando cada vez mais ruim para os mais pobres. O pessoal do Nordeste está sentindo o impacto. O pessoal do Sul tá sem grana para visitar
as lindezas que o Nordeste tem. Tá? Então, muita gente ainda está com raiva, não está indo por boicote mesmo, para o Nordeste. Mas muitos outros não têm grana. Eu queria ir visitar o meu irmão em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas peraí, grana é de onde? A situação está caótica, quem tem que segurar. Vai me dizer que você está sentindo que é momento de você gastar dinheiro de forma fácil. Nananina, não. Matéria da Folha de São Paulo. Economistas temem dedo do PT na Petrobras e retorno à era da estatal para agradar o governo. Temem? Já aconteceu. Na noite de quinta-feira, a petroleira anunciou que encerrou 2023 com lucro líquido de 124 bilhões. O resultado, o primeiro da gestão Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro, tá? Representa uma queda de 33,8% em relação aos 188,3 bilhões de 2022. Vocês têm noção do tamanho do impacto que é isso? Tá despencando. Folha de São Paulo. Lula está equivocado por não se colocar contra o Irã, diz Nobel da Paz. Shirin Ebadi, primeira mulher a se tornar juíza em Teherã, vê o presidente brasileiro mal informado e limitado. Mal informado. Matéria do antagonista. O crime compensou para Odebrecht, mostra The Economist. Estudo expõe que o total lucrado pela empreiteira brasileira a partir do pagamento de propinas foi maior do que as multas impostas após a corrupção ser descoberta. E o pior, as multas foram, digamos assim, favorecidas por uma certa corte aí que não se pode criticar, né? Vocês sabem do que eu tô falando. O Globo, declaração de Lula sobre o Holocausto em Gaza é antissemita, diz a embaixadora dos Estados Unidos, representante do governo. Estamos desapontados. Tadinha dela, tá desapontada. Se vocês estão, imagina o povo brasileiro que tá tomando o grosso agora. Segundo a Folha de São Paulo, Débora Lipstadt também mencionou os presidentes da Colômbia e do Chile em audiência sobre o aumento do antissemitismo na América Latina. Antissemitismo para eles é bom, né? Eu não entendo essa turma. Em guerra com gangues, a aprovação do presidente do Equador bate recorde de 80%. Totalmente diferente aqui do Brasil. Isto é popularidade. O governo do presidente do Equador, Daniel Noboa, atingiu um índice de 82% de aprovação entre cidadãos após 100 dias no poder, segundo uma pesquisa da SEDATUS publicada. Será que essa turma não entendeu que é enfrentar a criminalidade e enfrentar as gangues? O Daniel Noboa, no Equador, está seguindo os passos do Milei. 82% de popularidade, começou com 50 e poucos. Tá vendo? O quanto o Brasil está indo na contramão do Equador, que tem hoje um governo de centro-direita. Então, cara, não dá para acreditar que as coisas vão bem, não, tá? E é questão de tempo. A esquerda no Brasil não vai se sustentar, ela já morreu, tá? Não existe esquerda no Brasil. Aqui está sendo uma esquerda forçada, que foi imposta ao povo, mas com um discursinho de picanha vai voltar. Só que o povo já começou a se tocar. Não, mas peraí, esse discurso de picanha é mentira. Opa, não, eu fui enganado. Só que você não pode enganar todos durante todo o tempo. Não dá. Então, já derreteu aquele discursinho de Lula pela democracia. Que democracia é essa? Para, meu, para. Já falei igual o Batoré agora, né? Para, ô! Vamos lá. Eleição de Portugal desafia brasileiros com favoritismo de partido anti-imigração. Vai cair no Portugal também. Ora, bolas. Alto custo de moradia, baixo salário, dificuldade de inserção no mercado de trabalho e preconceito são alguns dos problemas enfrentados pelos brasileiros que vivem em Portugal, com a maior comunidade estrangeira no país europeu, que conta com cerca de 400 mil pessoas. Segundo números oficiais, os brasileiros observam com lupa as eleições legislativas em Portugal, marcadas para o próximo domingo. Depois de 8 anos do governo de esquerda, que está destruindo Portugal, os eleitores do país europeu podem optar por uma guinada para o outro lado, a direita, com uma possível vitória da Aliança Democrática, coalizão de partidos da chamada direita tradicional. A legenda
Chega, de extrema-direita, também deve crescer, segundo as pesquisas de opinião. Com uma retórica antissistema, o carismático André Ventura, de 41 anos, lidera o partido que se tornou a terceira maior força política do país após as eleições legislativas de 2022. Ventura é um advogado de formação que já quis ser padre e ganhou fama por ter atuado como comentarista de futebol e com declarações inflamadas contra diversas minorias, como comunidade cigana e imigrantes. Eis a questão aqui. A mídia, ela trata como se ela fosse a tutora da vontade e da fala do povo. Ou seja, vamos entender o seguinte: será mesmo que a população portuguesa não está vendo ali no discurso do Chega algo que atende os seus anseios? Porque eles estão preocupados, porque a direita está crescendo lá. E por que a direita está crescendo? Porque ninguém acredita mais na esquerda. É questão de tempo. Sabe aquela onda rosa? Vai acabar e a onda azul vai voltar. Ou melhor, vai existir pela primeira vez. Trump está voltando. Milei já está lá. Bukele já está lá. Noboa está ali. Nós temos também o do Uruguai, o Lacalipou. Pois é, então assim, tá voltando. Aquela hegemonia, aquela turma. O Petro da Colômbia, que é de esquerda, tá sofrendo protestos atrás de protestos. O Chile é moderado, não é aquela esquerda radical. Então assim, a coisa tá diferente. Vamos lá, pessoal, outra matéria. Foi publicada pelo Luiz Reis, citando uma matéria do Estadão, tá? Fim da reeleição. Crítica de Lula não surte efeito e PEC avança no Senado. Tem que passar. Eu sou totalmente favorável ao fim da reeleição. Com o fim da reeleição, espero que acabe também a era daqueles que estão sempre em campanhas. Se todos cumprissem suas promessas, trabalhassem mais e não vivessem em função de um projeto de poder, com certeza o país estaria bem melhor. Sou a favor da PEC e irei votar pelo mandato único de 5 anos quando ela entrar em pauta. Vamos juntos, tchê. Vamos lá. É isso, sabe? O Brasil precisa enfrentar, sabe, as pautas importantes. Reeleição é um câncer no Brasil. Ah, mas não dá continuidade. Continuidade de quê? Continuidade de quê? É o seguinte, você tem que ter um plano de governo, o plano aprovado foi esse, e aplique aquilo durante os 5 anos. Se você quer ser candidato, você não pode ser um demagogo populista. Igual, se o Lula prometeu picanha e cervejinha, ele tinha que dar picanha e cervejinha pro povo. Porque senão, ao final do mandato, esse cara tinha que responder criminalmente, responder na justiça. Tipo assim, você tinha que fazer um estudo, olha, se eu aprovar isso, isso e isso vai ser assim. Se eu aprovar isso, isso e isso vai ser assim. E esse plano ser cumprido. Mas no Brasil não se cumpre nada. Vamos lá, importante, isso aqui é bom para vocês saberem, tá? Grande manifestação, a Globo cobriu, o pessoal foi pra rua, manifestou em prol de Tarcísio, da polícia e da Operação Verão que está acontecendo no litoral de São Paulo. Policiais, deputados e moradores fazem ato em apoio à Operação Verão da PM no litoral de São Paulo. A Operação Verão soma 39 suspeitos mortos na região e foi alvo de denúncias. A ato contou com a presença de policiais militares e deputados estaduais. Suspeitos de pegarem a arma, atirar contra o policial, são só suspeitos, tá bom? Uma manifestação a favor da Operação Verão na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, reuniu moradores, representantes de associações e policiais militares e deputados estaduais que integram a chamada Bancada da Bala. O ato ocorreu na manhã deste sábado na Praça das Bandeiras, na orla da Praia do Gonzaga, em Santos, no litoral. Acho que teve pouca divulgação, eu nem fiquei sabendo que esse evento aconteceria, tá? Então acho que teve pouca divulgação. Mas mesmo assim, um povo mostrou que veio. Eles foram para mostrar que eles estão do lado da polícia e não dos bandidos. E olha só, é interessante essa manifestação aqui do Rodrigo Pimentel. Olha só o que ele falou sobre essa questão da operação em São Paulo. Escuta só. São Paulo obteve a menor taxa de homicídio nos últimos 24 anos. 5,7 homicídios para 100 mil habitantes. Sabe mais ou menos o que é isso? É 1/10 da taxa de homicídios, por exemplo, da Bahia. Como São Paulo obteve esse número? Através de prisões, operações policiais, apreensões de armas, através de incursões policiais no reduto do PCC. Nesse momento, a imprensa esquece
as 950 prisões, boa parte das prisões homicidas já condenados, esquece a apreensão de 120 armas e acusa a Polícia Militar aí de violência extrema na morte de bandidos. Eu pergunto, o jornalismo representa quem exatamente? A sociedade de São Paulo aplaude as operações, aplaude as prisões e aplaude o resultado, a menor taxa de homicídio dos últimos 24 anos. São Paulo nunca teve com um número tão baixo. Tem uma turma profissional pra caramba que tá dando o máximo, tá dando a vida, tá se expondo ao risco para proteger você, para proteger ele, para me proteger, para proteger a sociedade. Então, parabéns ao governador Tarcísio, parabéns à Polícia Militar de São Paulo e parabéns à sociedade de São Paulo que está atenta a esses números. Lamento pelo jornalismo brasileiro, que não observa o principal problema do Brasil hoje, que é a Bahia. Altíssimas taxas de homicídios, bandidos dominando cada vez mais comunidades, moradores reféns do tráfico, do PCC e do Comando Vermelho. Vai em frente, governador aí, Tarcísio, vai em frente, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Civil e sociedade paulista. Não permitam que Santos vire o Rio de Janeiro. Faço das palavras do Rodrigo Pimentel minhas palavras. Parabéns ao Tarcísio, parabéns à Polícia Militar. E é exatamente isso que a gente tem que esperar, né? É exatamente este o ponto. Tem que combater a criminalidade de frente, tem que bater de frente, e é isso que precisa ser feito no Brasil. Os índices apresentados aqui no estado de São Paulo são ótimos, mas eles preferem defender sempre o lado errado, tá? Aconteceu o seguinte, ontem, tá circulando, eu não quis colocar aqui porque achei muito pesado, uma cena onde uma menina dentro do carro, um carro popular, tá? Só para deixar claro para vocês, um carro popular, e uma menina, deve ter seus 6, 7 anos, ela vê os 3 bandidos, 3 homens ou 2, não me lembro, chegarem, renderam o pai, tiraram o celular do bolso, prepararam para levar o carro e covardemente deram um tiro na cabeça do homem. Entraram dentro do carro para roubar, pegaram uma menina, jogaram uma menina para fora e correram. A menina, 6, 7 anos, ficou ali desesperada ao lado do corpo do pai. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Nessa cena, entre os bandidos e a menina, a imprensa brasileira está do lado de quem? Você vai responder para mim, tá certo? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial.